Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era uma paixão enrustida que eu carregava comigo por aquele homem. Desde a primeira vez que eu vi, senti aquela emoção diferenciada. Nunca mais foi a mesma. Só que tinha um problema. Ele era casado. Eu morava com os meus pais. E a casa ao lado estava desocupada há algum tempo, quando aquela família se mudou. Primeira vez que eu vi o Matheus foi justamente no dia da mudança. Eu estava na janela acompanhando o movimento e quando vi, não consegui mais desviar os olhos dele. Só depois eu fui saber que ele era casado e que iria morar ali naquela casa com a mulher, o filho pequeno e o cunhado. Na época, eu estava com 23 anos. Ele devia ser uns 10 anos mais velho do que eu. Já seu cunhado devia ter mais ou menos a minha idade. Eu e a mãe acabamos fazendo amizade com a Luciane, esposa do Matheus. E sabe, apesar de ser minha rival, bom, pelo menos na minha cabeça, né? Era uma mulher simpática. Parecia, assim, uma pessoa muito bacana. Juro, não senti nada de ruim em relação a ela. Pelo fato de ela ser esposa do homem porque eu estava encantada. Lembro a primeira vez que eu conversei com ele. Meu coração bateu tão forte. De perto, ele parecia mais bonito ainda. E tinha uma voz tão linda que me deixava assim encantada. Ele puxou conversa comigo. Quis saber o meu nome, se eu morava há muito tempo ali. Até se eu tinha namorado. Ele perguntou. Me senti até meio fora do ar por conta daquela pergunta. Porque por um instante me passou pela cabeça que ele, sei lá, mesmo sendo casado, pudesse ter algum interesse em mim. Falei que não tinha ninguém. Estava sozinha. Ele sorriu e fez aquela observação. Você conhece o Jaime, meu cunhado? Ele também não tem namorada. De repente vocês podiam conversar, né? Combinar fazer alguma coisa. Ele é um cara muito bacana, viu? Olha, toda aquela empolgação que eu estava sentindo caiu por terra naquela hora. Ele estava querendo jogar o seu cunhado para cima de mim. Ficou ali falando um monte do cara. E eu tentando disfarçar a minha frustração. De todo modo, aquele nosso primeiro contato serviu para me deixar mais encantada do que eu já estava. Apesar daquele episódio assim meio desagradável, né? Aliás, ainda bem que aquele tal de Jaime não estava ali junto. Senão, sei lá, poderia ser até mais desagradável do que tinha sido. Não é por nada. Mas esse rapaz não despertava nada em mim. Até porque foi pelo Matheus que eu me encantei. No entanto, apesar da paixão que ele despertou em mim, pelo fato de ser casado, de eu conhecer sua mulher, nunca fiz nada para me insinuar. Acho até que por conta da criação que eu tive, jamais teria coragem para fazer isso. Ao longo do tempo, fui tentando, na verdade, desviar aquele sentimento que eu tinha por ele. Até porque não tinha condição de crescer mesmo, de ser correspondido. Só que parece que tudo que eu fazia não adiantava de nada. Lembro que no aniversário do filho deles, fizeram uma festinha ali na casa. E chamaram a gente ali para participar. Eu nem acreditei que pude ficar tão perto dele durante tanto tempo. Nesse dia, ele estava usando um perfume tão gostoso. Aliás, nesse dia também cometi uma pequena loucura. Roubei uma foto dele num porta-retratos ali da estante. Foi um gesto impensado. Quando vi, já tinha roubado.
Ele estava tão bonito naquela foto. No impulso, coloquei aquele porta-retratos na minha bolsa sem ninguém ver. Se fosse outra coisa qualquer, claro que eu jamais teria feito aquilo. Só que, quando vi, já tinha feito. Ele estava tão bonito. Claro que devem ter dado falta do porta-retratos depois. Mas tenho quase certeza que ninguém desconfiou de mim. Olha, eu dormia olhando para aquela foto. De modo que aquela paixão, em vez de esfriar, só aumentou. Já fazia um ano que eles estavam morando ali. Foi bem nessa época que eu cometi outra loucura em nome dessa paixão. Nunca acreditei em coisa de sobrenatural, de trabalhos, nada. Até porque sou católica de criação. Mas um dia, mexendo na internet, me bateu uma curiosidade. E eu fui ver se achava alguma dica para despertar o amor de um homem. Pesquisei. E entre outras coisas, me deparei com aquela simpatia. O que me chamou a atenção foi que essa simpatia prometia fazer o homem comer na mão da mulher depois de apenas 7 dias. Apesar de eu não levar muito a sério, pensei comigo mesmo, por que não? E resolvi arriscar. Não tinha nada a perder. Imagine se desse certo. Poderia conquistar o homem dos meus sonhos. Do contrário, tudo ia continuar do mesmo jeito. Ou seja, não custava tentar. Não quero nem entrar em detalhes, mas a simpatia consistia em preparar um bolo. Podia ser uma torta, um empadão, só que envolvendo produtos específicos. Uma das coisas que eu tinha de fazer, por exemplo, era ferver uma calcinha minha e usar a água da fervura no preparo da massa do bolo. Tudo tinha de ser feito numa sexta-feira à meia-noite. Eu sinceramente não sabia como ia conseguir fazer essa simpatia com o pessoal ali em casa. Resultado, esperei todo mundo dormir para começar o preparo. A parte mais complicada era ferver a calcinha. Só Deus sabe o meu medo de alguém aparecer ali na cozinha e flagrar aquela loucura, perguntar o que eu estava fazendo. O que eu ia dizer? Para resumir, depois de tudo pronto, a pessoa que eu queria conquistar deveria comer um pedaço daquele bolo. Conforme já falei, a simpatia prometia que depois de 7 dias, a pessoa comeria na minha mão. O detalhe é que a gente tinha de fazer a simpatia com a pessoa no pensamento o tempo todo e depois ainda pronunciar o nome dela em voz alta 7 vezes seguidas. Imagine se alguém ali de casa me ouve falando o nome do Mateus ali na cozinha àquela hora da noite. O pior é que ainda tinha aquele problema. Como fazer justamente o Mateus comer aquele bolo? Para resumir, como eu tinha amizade com a mulher dele, no sábado, levei um pedaço bem generoso até a casa dela. Quando me recebeu à porta, eu, com a cara mais deslavada do mundo, falei: oi, Luciane, tudo bom? Eu preparei um bolo de chocolate bem gostoso. Trouxe um pedaço para vocês provarem. Ela ficou surpresa, mas sorriu e agradeceu. Perguntou se eu não queria entrar um pouco, tomar um café. Mas falei que era melhor deixar para outra hora. Eu tremia diante dessa mulher. Minhas mãos suavam. Mas acho que ela não desconfiou de nada. Bom, agora era só torcer para o Mateus provar pelo menos um pedaço daquele bolo.
e esperar para ver se daria algum resultado. Olha, eu fiquei contando os dias. Acabei vendo o Mateus naquele mesmo sábado e também no domingo, mas não notei nada diferente do jeito dele. Até que no domingo seguinte, aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu estava ali no quintal, brincando com a nossa cachorrinha, quando escutei alguém me chamando do outro lado do muro. Senti até um arrepio. Primeira ideia que tive, claro, era o Mateus. Problema é que quando olhei, não era ele. Era o Jaime, seu cunhado. Desanimada, fui ver o que ele queria. E ele estava com um prato na mão. Então, Carla, a Luciane pediu para eu te dar isso, ó. Era o prato em que eu tinha levado o bolo no sábado anterior. Mas não estava vazio. Tinha umas panquecas. Segundo o Jaime, era um agradecimento. Em troca do bolo que eu tinha levado. Falei obrigado, peguei o prato. E então ele perguntou se tinha sido mesmo eu que fiz o bolo. Sabe? Confirmei. Fui eu mesma. Nossa, ficou uma delícia, sabia? Eu comi quase o bolo todo. Eu escutei aquilo e quase tive uma síncope. Você como assim? Mas o Mateus? A Luciane? Bom, a Luciane provou sim. Ela, o Gustavinho. Só o Mateus que não, porque ele não está comendo nada de doce. Mas não está comendo por quê? É por causa do diabetes dele, que deu alterado. Ele resolveu cortar tudo que tem açúcar, hidrato de carbono, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Imagine como eu me senti ouvindo aquilo. O Mateus não tinha comido nem um grão daquele bolo. Ou seja, todo o trabalho que eu havia tido tinha sido em vão. Agora, o pior nem foi isso, né? O pior é que, segundo o Jaime, ele é que tinha comido praticamente o bolo todo. E ainda acrescentou. Se bem que podia fazer outra, né? Além de tudo, o Jaime ficou ali um tempão puxando um assunto atrás do outro comigo. E olha, podia até ser coisa da minha cabeça. Eu podia estar meio sugestionada, mas a minha sensação foi de que ele estava me olhando de um jeito tão... Cheguei a fazer o sinal da cruz. A gente já se conhecia há muito tempo. Fazia um ano que eu morava ali. Ele nunca tinha dado tanta mostra de interesse daquele jeito. Só que olha, eu me arrepiei quando ele falou aquilo. A gente podia combinar de fazer alguma coisa juntos qualquer dia, o que você acha? Ele me pegou de surpresa. E sem saber o que dizer, eu até concordei. Claro, qualquer dia. Ele ainda quis saber se eu tinha algum compromisso mais tarde. Falou que a gente poderia ir ao parque ou então ver um filme no cinema. Meu Deus. Será que estava acontecendo alguma coisa em relação àquela simpatia? Mas olha, era muito azar. Jesus Cristo, era muito azar. Sabe, só comigo acontece isso. Ele falou que tinha comido quase todo o bolo. Quase que eu falei. Não era para você, seu energúmeno. Não tinha feito a simpatia para ele. Era para o Mateus. No entanto, quem comeu foi ele. Inventei uma desculpa.
pro convite que ele fez. Até porque a última coisa que eu queria na vida era aceitar um convite dele para sair. Ele ainda perguntou se eu podia lhe passar meu número para a gente poder falar por mensagem. Olha, eu vou repetir, foi muito azar. Ele nunca tinha feito convite nenhum para mim. 1 ano que eu morava ali. Nunca tinha dado mostra de que tinha algum interesse em mim. Para não ser indelicada, acabei lhe passando o meu número. E foi, sem dúvida, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque ele não largou mais do meu pé. Mandava mensagens o tempo todo. Me dizia coisas assim, sabe aquele tipo de coisa que não tem nada a ver? Sem contar que não podia me ver. Que já vinha pro meu lado, falando sem parar. Até a Luciane veio me falar um dia que ele estava encantado por mim. Chegou a insinuar que eu devia dar uma chance para ele. Mais uma vez, segurei a língua para não falar. Não quero nada com esse cara, Luciane. Eu quero o teu marido. Claro que eu recusava todo o convite que ele me fazia, né? Só que ele não se tocava. Um dia, ficou insistindo tanto pra gente sair. Chegou uma hora que eu tive que falar. Jaime, será que você não entendeu ainda? Eu não quero sair com você. Sabe, tem uma hora que a gente tem que falar, assim, claro. Só que não adiantou. Ele fez uma cara assim, meio de desacorçoado, mas não se deu por achado. Continuou insistindo. E olha, repito, uma força superior me fez fazer aquilo. Acabei falando assim, meio que de modo explosivo. Sabe quando você fala sem pensar? Tá com raiva? Não é de você que eu gosto, Jaime. Será que você não entendeu ainda? Eu gosto do Matheus. Explodi. Como se tivesse dado um nó na minha cabeça. Quando vi, já tinha falado. Depois, quando me dei conta da bobagem que tinha dito, fiquei assustada, claro. Ele também ficou me olhando surpreso e perguntou: o que você falou? Você gosta do Matheus, o meu cunhado? Vocês têm alguma coisa? Não respondi. Mas ele deve ter tirado suas próprias conclusões. Eu só não imaginava que ele fosse contar tudo para Luciane. Mais tarde, eu ali em casa, bateram a porta. Fui ver quem era e me vi diante da Luciane, com aquela cara que já dizia muito. O pior é que antes de falar qualquer coisa, ela já veio com tudo pra cima, mas sabe, me agredindo. Que história é essa, hein? Que você anda se engraçando pra cima do meu marido, hein? Ela chegou a puxar o meu cabelo e a me xingar. Pensei até que fosse me matar. Não tinha acontecido nada entre mim e o Matheus, nunca. Ela acabou entendendo errado. Ou aquele idiota do Jaime exagerou, contou mais do que eu havia dito. Eu o amava. É verdade isso. Mas, infelizmente, nunca tinha acontecido nada entre nós dois. Foi um escândalo. Ela ficou histérica. O pior é que não tinha ninguém em casa para me ajudar, para me acudir. Depois, ela também foi tirar satisfação com o marido. Dali de casa, eu escutei a discussão. E depois foi o Matheus que veio falar comigo. Fiquei sem saber o que dizer. O que foi isso que você inventou aí pra minha mulher, hein, Carla? Você vai lá agora dizer pra ela que é tudo mentira. Sabe, você é louca.
para se ver o rumo que essa história tomou. Os vizinhos ficaram sabendo, tudo chegou ao conhecimento até do meu pai e da minha mãe, não faltava nada, né? Pois chegou. Que, claro, me botaram contra a parede. No fim, pelo menos na rua, fui taxada de coisas que, sinceramente, apesar de tudo, eu não sou. Como se tivesse mesmo me envolvido com o marido daquela mulher. Muitas vizinhas me olharam de cara feia. Se pelo menos tivesse acontecido alguma coisa entre nós. Mas nem isso. Nem um simples beijo, nada. E hoje, por conta do que aconteceu, ele nem olha mais na minha cara. Até porque, por minha culpa, aconteceu uma briga terrível entre os dois. Seu casamento quase chegou ao fim. Tudo por conta daquela maldita simpatia. Me arrependo até hoje por ter me metido com aquilo. Nada saiu como planejado. E no fim, tive de pagar até pelo que não fiz. Porque devo ter mexido com uma força que eu não conhecia. E também por amar a quem não devia. O pior foi sentir a raiva do Mateus sobre mim. Seu olhar de rejeição, de revolta. Tudo que eu mais queria agora era esquecer esse homem. Arrancar essa paixão da cabeça. Porque ele nunca vai me amar. Infelizmente, nunca. Ele nunca vai ser meu.